eu sou assinante da Brasil Paralelo e eu assisti um documentário sobre pai. Então, como nós vimos hoje, já as intercessoras são mães, são mulheres. Dia das Mães encontramos várias celebrações, poemas, e hoje eu gostaria de falar sobre o pai, a importância do pai. Não que as mães não sejam importantes, mas a gente tem muito material falando sobre mães, vocês concordam? E o que nós aprendemos com essa pesquisa, irmãos, que o Brasil Paralelo disponibilizou e é para assinantes, qualquer irmão ou irmã pode se tornar assinante dessa plataforma. Eles inclusive têm um curso sobre família que eu já fiz também. E esse documentário sobre o pai diz o seguinte: em uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mas endossadas pelos profissionais da área de psicologia, psicopedagogia e psiquiatria brasileira, concordam, inclusive em números, com essa mesma pesquisa. A ausência de pais nos lares, aquele pai que abandona, aquele pai que é violento ou aquele pai que é alcoólatra. Esses 3 tipos de perfis de pais são considerados os pais ausentes. Então, o que causa, além de todos os traumas nos filhos, é o motivo principal, na maioria dos casos, onde há filhos com suicídio, estupradores, gravidez precoce e prostituição. Na pesquisa desses profissionais, dessas universidades, em relação ao comportamento da família americana, e que também no Brasil foi validada, inclusive com esses mesmos valores, porque os percentuais, irmãos, era de 79%, 89%, 93%. Para não se estender, os irmãos vejam que é sempre a grande maioria. Todos os lares onde havia esse tipo de problema, o pai era ausente. E, inclusive no documentário dessa Brasil Paralelo, encontramos muitos pastores, muitos líderes evangélicos e jovens que sofreram com a ausência do seu pai. E eles disseram o seguinte: o que me ajudou um pouco a me reerguer, a me reestruturar, foi que quem construiu a minha identidade foi Deus, o Pai Eterno. Isso quer dizer, irmãos, que para formar a identidade de um filho e de uma filha é necessária a presença de um pai. Entenderam isso? É muito importante um pai numa família. E o pai não é só como provedor, que saiu para trabalhar, chegou em casa e está muito cansado e vai dormir. Não, ele precisa se dar um pouco mais. E para isso, irmãos, eu gostaria de ser bem rápida, porque a Bíblia vocês já conhecem, a Palavra de Deus vocês já conhecem, e eu vou deixar disponível, meu esposo já pediu para eu deixar a parte digital disponível desse material, que ele vai passar para o coordenador de vocês, e vocês como pais vão receber. O que tem aqui nesse material é o seguinte, que resume como a identidade desses profissionais que hoje são evangélicos e cuidam de adolescentes e jovens e que sofreram a ausência paterna, o que eles viram em Deus para substituir ou para ajudar a formar a identidade deles como um pai para eles. O pai amoroso que Deus é. Então, nós sabemos que Deus, Ele é Pai amoroso todo o tempo, e como Pai de Jesus, o quanto Ele foi presente, o quanto Ele cuidou para que Jesus vivesse, para que Jesus não fosse nas suas perseguições morto e conseguisse cumprir o propósito o qual Ele tinha vindo a cumprir aqui na terra. Ele é um Pai que é fonte de vida. Não é só o pão nosso material, mas Ele é o pão espiritual de cada dia. Tudo isso é o que um filho, uma filha espera de um pai. O pai misericordioso, porque o pai que corrige, ele corrige com amor,
como a mãe também. Não adianta na hora do nervoso dar o tapa, porque o filho sabe a diferença da correção com amor, que é para edificar, ou da correção porque o pai está esgotado e a mãe está saturada. E essa correção, nesse momento, não edifica o filho, só torna ele mais rebelde. O pai, exemplo didático: filho, faça o que eu faço, não o que eu falo. Porque tem pai que faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Então o pai tem que ser o exemplo de fazer. O pai que lê bastante a Bíblia, o filhinho vai querer ler. O pai que estuda, o filho vai querer estudar. O pai que tem um comportamento íntegro, é essa identidade que ele vai encontrar no filho. O pai participativo é aquele que participa desde a infância da criança. Você está bem, como foi hoje na escola? Ele pergunta com vontade de saber. O pai assumido é aquele que ele tem gozo, prazer em ser pai. Entende essa diferença? Tem pai que a esposa fala: estou grávida de novo. É o segundo, é o terceiro que eu vou ter que sustentar. Não, é aquele pai que tem gozo. Deus me deu mais um filho. Deus me deu mais uma flecha. Deus me deu mais um motivo de honra. O pai imparcial é aquele pai que não escolhe qual é o filho favorito. Não é o pai que não escolhe qual é o filho que dá menos trabalho. Não é, irmãos? O pai acolhedor. Inclusive, quando nós tratamos de família cristã, o pai acolhedor é aquele pai que é pai, inclusive, não só dos filhos, mas dos amiguinhos dos filhos, quando ele vê que estão meio perdidos na vida. O pai acolhedor é aquele pai que, quando vê uma criança, um adolescente na igreja que está desorientado e vê que está com ausência de pai, ele participa como um pai na vida daquele ser, para ajudar a formar a identidade de um filho de Deus na casa do Senhor. Esse é um pai acolhedor, não só na família dele, mas na família de Deus. Ele é um pai que tem um relacionamento com os filhos amoroso e saudável, porque nós encontramos a palavra de Deus dizendo: converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Irmãos, isso é de Deus. E antigamente nós tínhamos a rede de apoio, que seria a escola, que seriam outros ambientes. Hoje todos eles perderam os valores em relação à família e perdemos a rede de apoio. Se não for a igreja, não tem outro lugar, irmãos. É a família e a igreja, e só. Porque o resto, vocês viram ali como que uma criança, como que nas redes sociais, como que nos aplicativos e na internet entra pornografia para uma criança. Porque o próprio sistema mundano e maligno proporciona isso. Porque a própria escola está proporcionando isso. E o pai honroso e honrado. Não tenha dúvida, pai, que se você for um pai verdadeiro, se você for um pai presente, como Deus é na sua vida, você vai ser um pai honroso, um pai que merece honra e vai ser honrado pelos seus filhos. E ainda a palavra de Deus diz: não terão filhos para perturbação, calamidade ou vergonha. Viram um exemplo? Irmãos, tem pai e mãe que não olha a mala dos filhos, que não olha a roupa dos filhos, que não olha... Tem que olhar tudo, irmãos. Tem que olhar tudo. Só quando um filho já se torna adulto, que nós continuamos sendo pai e mãe sugerindo, porque você não manda mais. Você perdeu a fase de mandar, né? Mas você tem o direito de sugerir. E orando, a sua sugestão terá poder de Deus. Então, para finalizar, porque o material eu vou deixar à disposição, nunca desista de ser pai. Nunca desista de seu filho e de sua filha. E eu vou ainda terminar com um detalhe que há pouco tempo eu fiquei sabendo. Nenhuma mãe despreza o filho na cadeia.
mas despreza a filha. As filhas que estão na cadeia não recebem visita das mães, muito menos dos pais. E os filhos que estão na cadeia recebem visita das mães, mas não recebem visita do pai. Pai, cadê você? Amém.